inicial mostra que estamos todos enérgicos e preparados para este, que é o quarto dia da Academia Transformacional de Liderança do Campo. Já percorremos várias atividades, mas hoje em particular temos uma atividade muito específica, que é a conferência. Esta conferência vai se debruçar sobre os jovens líderes, princípios, valores, práticas democráticas e a promoção da coesão social em Moçambique. E este tema é mesmo propositado porque esta atividade enquadra-se no âmbito do programa Coesão Social no norte de Moçambique, razão pela qual estão aqui representadas as 3 províncias do norte, Nampula, Cabo Delgado e Niassa. Para além dos colegas aqui presentes, permitam-me saudar os internautas que nos acompanham através das diferentes plataformas do CDD e o painel recheado de professores que aqui nos acompanham neste processo formativo. Esta é a Academia de Liderança, que, conforme eu dizia, é implementada no âmbito do programa Coesão Social e tem 3 objetivos fundamentais: construir a nova geração de jovens líderes moçambicanos, dotando-os de competências, valores e atitudes necessárias para a transformação e o desenvolvimento nacional. O segundo objetivo é capacitar a juventude moçambicana para que se torne agente da mudança e transformação e motor do desenvolvimento nacional. O terceiro e último objetivo que se me oferece mencionar é a facilitação para a tradução das boas práticas ou das boas capacidades de liderança em ação a nível nacional e local. Portanto, esses são os objetivos que compõem o nosso programa e mesmo em jeito de enquadramento, nesta hora inicial do nosso diálogo, da nossa conferência de jovens líderes transformacionais, teremos no primeiro momento a contextualização e enquadramento do evento. Estará sob responsabilidade do professor Adriano Novunga, diretor do CDD, mas iremos igualmente convidar os nossos 3 professores que ao longo dos últimos dias estiveram empenhados na facilitação e na monitoria dos projetos de desenvolvimento como parte das atividades da Academia Transformacional de Liderança. Falo, em jeito de sequência, do professor Arsênio Cuco, da professora Joana e do professor Nicolas Awete. O tema central será discutido em diferentes painéis, sendo que o primeiro estará centrado nos espaços e oportunidades regionais para a agência dos jovens, pensando global e agindo localmente. Portanto, são esses os momentos iniciais que vão marcar a nossa interação e teremos como oradora deste tema central que fiz menção a doutora Shamil Agozi, da Environmental, Social and Governance, que é Environmental, Social and Governance Manager da Premium Nickel Resources e former Regional Coordinator da African Youth Organizations. Portanto, trata-se de uma personalidade que tem uma vasta experiência de trabalho com a juventude e naturalmente poderá partilhar aqui com os jovens líderes. Sem me alongar nesta fase inicial, gostava de convidar o professor Adriano Novunga para saudar os participantes e, de certa forma, esclarecer mais uma vez a razão de ser deste evento importante que acontece na cidade de Pemba. Bom dia a todas e a todos. Saudações aos jovens da Academia de Liderança Transformacional. Este é um momento particularmente importante para nós, no CDD, e para alguns de nós que estamos aqui. O Nicolas Aorto, que está aqui, com quem iniciamos há mais de 4 anos esta ideia da Academia de Liderança, que hoje está a gerar os seus primeiros frutos.
satisfação maior por estarmos aqui hoje para, no quadro das atividades do DuCamp, realizarmos esta conferência hoje, neste dia importante. A conferência de hoje incide sobre as atitudes, os valores, os princípios e a prática da liderança dos jovens na promoção da coesão social nas nossas comunidades, nas nossas províncias e na nossa região e no nosso país. Esta é uma conferência particularmente importante, porque ela se realiza no contexto onde somos desafiados a buscar respostas como jovens. Já esperamos muito para que alguém faça a partir de onde a coisa nunca andou. Somos desafiados como jovens para que cada um de nós, no seu espaço, no seu contexto, possa se posicionar como jovem líder transformacional. E esta ideia de liderança transformacional é precisamente a ideia de, primeiro, transformarem-se a vocês próprios, cada um de vocês. Cada um de vocês se transformarem como aqueles jovens que não estão ali para olhar pacificamente as questões. Estão ali para agir, transformar, impactar sobre a maneira, o modo e o contexto concreto das comunidades e das províncias de onde cada um de vocês vai. Mas, em segundo lugar, é mesmo para transformar o nosso meio, para que se busque resiliência, das comunidades. E resiliência a muitas questões, incluindo choques climáticos, que tem que ver com os cada vez mais frequentes e intensivos ciclones, outros efeitos que têm que ver com as mudanças climáticas. Fundamentalmente esta questão de como é que as nossas comunidades podem beneficiar dos recursos naturais que estão lá de forma abundante. Como é que vocês jovens podem, de forma criativa, de forma inovadora, buscar solução para que os recursos naturais que estão lá nas comunidades possam servir de fator para o desenvolvimento de vocês e das nossas comunidades. Somente vocês podem fazer esse exercício. Somente vocês podem ser esse fator catalisador de transformar os recursos em riqueza, em desenvolvimento para as nossas comunidades, claramente com respeito aos direitos humanos e com respeito àquilo que são os valores e costumes das nossas comunidades. É disto que nós estamos aqui a falar. Estamos a preparar esta juventude para ser a próxima geração de líderes nos mais variados espaços, local, regional, nacional e global, porque tem que agir globalmente. Tem que ir lá longe, buscar maneiras de pensar, buscar inovação, buscar tecnologia e trazer para aqui, para desenvolver os nossos espaços, as nossas comunidades e as nossas populações. É disto que estamos aqui a falar. Passar pela academia de liderança transformacional é assumir firmemente este papel de ser o catalisador de desenvolvimento. Por isso a atitude de cada um de vocês. Não é somente o conhecimento que se busca na academia. Se busca fundamentalmente a atitude, se buscam os princípios, se buscam os valores, se busca a maneira de estar e ser e a maneira de agir em relação aos vários processos. Esta conferência de hoje, o objetivo mesmo é este aqui, de começar a consolidar no seio de vocês, no meio de vocês, a ideia de que vós sois uma geração, de que se espera, de que há uma expectativa maior lá fora, em relação ao que vocês vão poder fazer quando saírem daqui. É essa a ideia. Mas começar a se conectar com outras gentes.
Vamos ter uma jovem líder que vai falar a partir do Botsuana. Essa, alguns de vocês vão se recordar, esteve conosco em 2018. Na altura, ela era líder dos Youth Hubs da SADC, no contexto da ligação com a União Africana. Hoje foi ao setor privado. Deixou um legado riquíssimo de preparação de meninas e meninos como vocês, que agora estão em posições estratégicas, nas mais variadas áreas e espaços de influência. É essa experiência que queremos que ela transmita para vocês. É essa experiência. Temos aqui a professora Joana, que é do Ghana, que saiu da mais recôndita comunidade lá no norte do Ghana. E hoje ela está aqui para partilhar com vocês, para inspirar vocês, para impulsionar vocês, para assumirem este papel de liderança que se espera. Que se espera que gere transformação e gere desenvolvimento inclusivo e sustentável nas mais variadas dimensões para vocês, vossas comunidades, distritos e províncias. Temos o professor Nicolas Aorto, já é um conceituado africanista. Ele está aqui. Deixou vários afazeres dele nas posições cimeiras no governo do Ghana para estar aqui com vocês. E vamos ter o professor Lewanika, MacDonald Lewanika, que vem do Zimbábue, que lidera um Youth Hub como este, Accountability Lab, para partilhar conosco a experiência. Uma das coisas importantes que ele traz com ele é que um dos graduados deles venceu há 2 semanas o Prêmio Global para a Democracia e Influência e foi receber o prêmio em Paris há 2 semanas. Nós não queremos ficar atrás. Queremos que um de vocês aqui também ganhe esse prêmio. Queremos que um de vocês aqui também ganhe esse prêmio. Por isso, colocar vocês em posições onde vão buscar o que já existe lá fora. Essas interligações com pessoas de lá fora. Para pensar global, para vir agir localmente aqui. Localmente lá em Quamba, lá em Lixinga, lá em Muidumbe, lá em Chimbonila, lá em Namuno. Isso, para impactar aqui. O nosso povo já esperou demais. Já esperou demais. Já esperou demais. Por isso que dissemos, esta Academia Liderança tem que gerar as respostas que o nosso povo tanto espera. Tem que gerar as respostas que o nosso povo tanto espera. E por isso, meus caros amigos, meus colegas, companheiros, esta conferência de hoje é esse momento dos vários que se vão seguir para prepará-los para o assumimento da responsabilidade global que tem e local de buscar soluções e respostas para os problemas que apoquentam as nossas comunidades. É isto que me se oferece dizer hoje, no enquadramento desta conferência de hoje, que é acompanhada também virtualmente. E a todos quantos nos acompanham virtualmente, saudações. Hoje vamos ter um dia interessantíssimo que antecede, diria, a graduação, que também é uma cerimônia muito bonita, que vamos ter amanhã no Hotel Express. Muito obrigado. Desejo uma conferência lindíssima e produtiva e geradora de ideias no nosso meio que possamos utilizar como instrumentos para tirar o nosso povo da pobreza. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Adriano Novunga, pelas considerações iniciais. Tocou diversos aspectos, mas eu penso que enfatizou a componente de atitude. E um dos elementos importantes ligados a isso, que tive a oportunidade de aprender de um dos meus professores, que ele numa das aulas dizia que nós, como estudantes, na altura, devemos tomar o chá. Tomar o chá. C-H-A. Chá. Mas ele colocava isso de forma figurada, porque o chá é uma sigla que, decifrada, significa conhecimento, o conhecimento que é o saber propriamente dito,
Depois temos o H das habilidades, que é o saber fazer. E depois temos a atitude, que é a decisão que nós tomamos em relação ao conhecimento que temos. Para dizer que não basta ter conhecimento, não basta ter habilidades, é preciso também que tenhamos atitude. Gostava agora de convidar o professor Arsênio Cuco, que tem acompanhado os jovens neste processo, para que também possa deixar as suas considerações iniciais. Bom dia a todos e a todas. Nossas líderes de Niassa, nossas líderes de Nampula, com mais força, pessoal. Nossas líderes de Cabo Delgado, nossos líderes de todas as províncias envolvidas nesse processo. Muito obrigado. Vocês são grandes líderes, né? Prof, eu quero agradecer pela oportunidade que me deu de poder conversar e tentar transmitir ideias a esses jovens de liderança transformacional. Foi uma oportunidade ímpar para mim. Também tem que frisar aqui a entrega dos jovens, particularmente quando falamos das aulas virtuais, porque, como todos sabem, temos tido muitos problemas de internet no país e tivemos, nesta primeira fase deste processo, 30 jovens integrados. E durante as 4 semanas de aulas virtuais, tivemos uma média de 25 líderes participando das aulas virtuais. As aulas começaram do dia 3 a 28 de outubro. Foram 4 semanas de aulas virtuais, e o que correspondeu a mais ou menos 48 horas de atividades virtuais. E tivemos também, vamos completar amanhã, 28 horas de atividades presenciais, onde os líderes tiveram a oportunidade de conversar com os professores aqui, Nicolas e a professora Joana, para além da apresentação de projetos. Foram 2 projetos por cada grupo de líderes transformacionais. Dividimos os grupos em líderes masculinos e líderes femininos. Cada um desses grupos teve a sua oportunidade de apresentar o projeto, e os nossos professores aqui puderam discutir com os líderes e darem algumas dicas de como melhorar os projetos. Tiveram 30 horas para a elaboração desses projetos. E os módulos lecionados foram 5. O primeiro, que é Valores e Aptidões de Liderança Transformacional Nacional. O segundo, que foi Liderança Econômica. O terceiro módulo foi Liderança Cívica e Comunitária. O quarto módulo foi Liderança Democrática para o Desenvolvimento. E o quinto, Liderança do Jovem em Saúde e Direitos Sexuais Reprodutivos. Os estudantes tiveram a oportunidade de discutir esses temas e apresentarem as suas ideias de como, a partir dos temas que estavam sendo discutidos, pensarem em projetos que podem transformar a vida deles, em primeiro lugar, e depois pensar no local, no provincial, no nacional e, como muito bem o professor frisou aqui, no regional e por aí pelo mundo. É uma grande oportunidade para nós, porque temos aqui 2 professores que também vincaram de forma recorrente a necessidade de não só se pensar o local, mas também olhar-se para o mundo no geral.
Muito obrigado. Mais uma vez quero agradecer ao professor Adriano Novunga pela oportunidade que me deu de interagir com esses fantásticos líderes do presente e do futuro. Obrigado. Muito obrigado, professor Arsênio Cuco. Now I will kindly invite Professor Joanna to greet the participants and maybe talk about the experience in the last 3 days with our young transformational leaders. Obrigado. Good morning, everyone. Good. I have been very happy the first day I walked inside this room on Monday and I saw beautiful faces and handsome, strong, able people who are ready. Fiquei muito feliz quando, pela primeira vez, entrei nesta sala na segunda-feira e caras muito bonitas. Your faces show people who are hungry for change. Vossas caras mostram pessoas que têm sede de mudança. People who want to do something about situations. Pessoas que querem fazer algo sobre a situação atual. And people who are ready to do something. E pessoas que estão preparadas para fazer algo. You know, it is one thing to want to do something, Há vezes que queremos fazer alguma coisa, and it is another to be ready to do it. mas é necessário que haja prontidão ou é necessário que estejamos preparados para fazer. Yeah. But you have both. You are ready to do something and you want to do something. Mas quando temos os dois elementos, querer fazer uma coisa e estar preparados para fazer tal coisa, But the problem now is for us to remember the theme for which we are gathered here. mas agora há uma necessidade de nos recordarmos a razão pela qual estamos aqui. That is the transformational leadership, Aí é que está a liderança transformacional, which means that there is something we want to change, o que significa que existe algo que queremos mudar, something we want to do better. algo que queremos fazer melhor. It is not only to do it because you can do it and do it bad. Não é apenas fazer, porque é possível fazer e fazer mal. Yeah, but we want to do it and do it right Mas nós queremos fazer, mas não apenas fazer, como também fazer bem. and leave a legacy E deixar um legado that generations to come em que as próximas gerações will build on. possam se basear. So do not think of yourself Não pensem apenas em vocês, that you are here que estão aqui for just a formality, por apenas uma formalidade. to sign up for the course. Para assinar uma lista de After presença 6 weeks, you get a certificate, e depois de 6 semanas ter um certificado. and the best you can do is put on your CV E o melhor que podem fazer é colocar no and wait CV for application, a job somewhere. e esperar para aplicar em diferentes oportunidades de emprego. No. Não. Yesterday we saw about the stone soup. Ontem falamos sobre Stone soup. stone soup. Yes. Ah, you were not here. You missed out. The stone soup. They know it. Ok. We learnt about that yesterday. So it doesn't matter what you have, Não importa o que você tem. and it doesn't matter how you start. Não importa como você começa. But the important thing is to start.
A coisa mais importante é começar and aim to finish. e estar pronto para terminar. Professor Nuvunga O professor Nuvunga has made it available for you people disponibilizou para os to jovens acquire that skill. para que adquiram essas He has habilidades. put together resource people from all over. Mobilizou recursos de pessoas de diferentes partes. And you have sacrificed your time. E vocês também sacrificaram o vosso You tempo. have sacrificed the comfort Sacrificaram o vosso from conforto wherever you have come from. dos vossos pontos de You have origem. risked your life Arriscaram as vossas vidas to attend this course. para participar desta Do formação. not go back the same. Não voltem da mesma forma. Go back to where you came from. Voltem aos vossos pontos Change de origem something there. e mudem algo lá. Make a foundation. Criem as fundações Help others to build on. e ajudem os outros And a hold seguir. other people's hand and walk on. E levante, andem com as outras pessoas. Do not waste this opportunity. Não desperdicem esta oportunidade. When the leaders tell you you are the leaders of tomorrow, Quando os líderes dizem que vocês são os líderes do tell amanhã, them tomorrow is now. digam-lhes que amanhã é hoje. Tomorrow is today. Amanhã é hoje. Because today was tomorrow that we were thinking about yesterday. Porque hoje já foi ontem que nós pensávamos no outro dia. So if they keep telling us tomorrow we are the generation for the leaders for tomorrow, tomorrow never comes. Porque se eles continuarem a dizer que somos os líderes do amanhã, Because- o amanhã nunca chega. Because tomorrow will be every day. Porque o amanhã será todos os dias. So tomorrow is now. O amanhã é agora. So your future is now. O vosso futuro é agora. So you start now. Tudo começa agora. You don't wait. Não esperem. The strength you have today A força que tem will hoje not be there for you tomorrow. não estará, So não don't terá let amanhã. anyone tell you you are the future. Portanto, não deixem que ninguém vos diga que são o futuro. The future is here and it is now. O futuro é aqui e agora. I'll leave you with that. Thank you very Deixo much. essa mensagem. Thank you very much, Professor Joanna, for your insightful opening remarks. We expect to hear more during our conversations. I would like to invite Professor Nicholas to also greet the participants and say something about the program. Oh. Vou falar em português, Unless you beg me to stop. a não ser que me peçam para parar. Hi. Good morning once again. Look, after listening to all the 9 speeches, Depois de ouvir a todas as boas intervenções, what else can I say? o que mais posso dizer? But since Monday, I have noticed in you Desde segunda-feira eu notei em vós the desire to make a difference. o desejo de fazer a diferença. Not that we are telling you to make a difference, but I could see it in your eyes that you have received something. Não porque vocês me tenham dito, mas sim porque eu vi nos vossos olhos que vocês receberam algo. You are now pregnant with ideas, Vocês engravidaram ideias now pregnant with dreams, e agora engravidam sonhos, as we said the other day. como dissemos da outra vez. If your dreams don't scare you, Se os vossos sonhos não vos then assustam, they are not big enough. eles não são grandes o suficiente. So dream big, Portanto, sonhem grande. but every dream that you dream big, Mas todo sonho que sonhamos the grande, reality begins with a step. a realidade começa com um passo. So we have started that step on Monday. Portanto, nós demos o primeiro passo na segunda-feira. I listened to the projects that you presented. Eu ouvi os projetos que apresentaram. Some of them were ambitious.
Eles são muito ambiciosos, but so you are. tal como vocês. So let me say that Permitam-me dizer leadership, que a liderança, and as I told you on Monday, e eu disse isso também na I segunda-feira, believe that leadership is the missing piece of the puzzle in Africa's development. a liderança é o grande déficit da governação em África. So this Transformation Leadership Academy Portanto, esta academia de liderança transformacional that is taking place here que está a acontecer agora is not a project. não é um projeto, It has come to stay. veio para ficar. And we all here are going to lead the transformation of this country. E nós todos aqui vamos liderar a transformação do país. Like Professor Joanna said, Tal como a professora Joana disse, the youth of tomorrow, a juventude de amanhã, the youth of today a juventude de hoje, need to take active role deve tomar um papel ativo in the governance of this country. na governação do país. But the status quo, Mas o status or quo, those who benefit from it, ou os que se are beneficiam not going beneficiam to dele, offer you the seat. não vos vão dar as oportunidades. They are not going to offer you a seat on the table that they sit. Eles não vão dar a oportunidade de sentar à mesa que eles sentam. You must occupy the seat. Vocês devem ocupar os lugares. And means that you must make the effort to say, we want to be part of that seat Significa que devem se esforçar para dizer que sim, queremos fazer parte daquele lugar. by any means possible. E de qualquer das formas. That you need to occupy the seat by any means possible. Que precisam ocupar os lugares de qualquer das And that formas. is why we are beginning this leadership transformation training. Essa é a razão de estarmos a iniciar a Academia Transformacional. Because those who benefit from the status quo, Porque os que se beneficiam do status quo, what are these status quo? o que é o status quo? Unemployment, É o desemprego, poverty, a pobreza, social disintegration, desintegração social ou exclusão social, ethnic divisions, divisões étnicas, inequality, desigualdades, tension, tensões, conflict, conflitos. and today we are having terrorism. E hoje temos o terrorismo. All of these take opportunities away from us, Todos esses fenômenos nos tiram as making oportunidades, our future bleak. fazendo o nosso futuro difícil. So what it means, we need to do things differently. O que significa que devemos fazer as coisas de So forma diferente. the Transformation Academy Portanto, a Academia de Liderança Transformacional aims at a change quer ou objetiva uma that mudança we will never return to that previously. de tal forma que não vamos retroceder. Any change is possible, Qualquer mudança é possível, but transformation means mas a transformação a significa change that you don't return, uma mudança, uma transformação que não retrocede. meaning taking a different course O que significa and tomar um rumo even diferente, questioning some of the things we do. que coloca em causa até as coisas que fazemos. So some of the things that we are going to say Algumas das coisas que podemos ver about new leadership, sobre a nova liderança you need to have new values, precisam ter novos valores, new attitude, novas atitudes, discipline, disciplina, integrity, integridade and putting social justice at the center of the things we do, e colocar a justiça social no centro das coisas que fazemos, so that we don't put money at the center of the transformation. para que não coloquem o dinheiro no centro da transformação. We are not putting money at the center of the things we do, Não podemos colocar o dinheiro no centro das coisas que fazemos, but what brings us together as one people. mas o que nos une como pessoas ou como povo. And the word is Ubuntu. E o mundo é Ubuntu. o Ubuntu. mundo é Ubuntu. 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 Ubuntu It's a Swahili word. é uma palavra em Swahili That's I am because you are. que significa eu sou porque tu és. So all of us here are one people. Todos nós aqui somos um. You see, yesterday I said something Ontem eu disse algo that in 5 years, que em 5 anos, when we meet again together,
quando nos encontrarmos novamente, I want to see eu quero ver the lady who wants to be the fashion designer. Eu quero ver as mulheres que querem ser designers de moda. I want to see the lawyer in us. Eu quero ver os advogados. I want to see sportsman in us. Sports person. Ok? Quero ver desportistas. I want to see the journalist of the year in us. Quero ver o jornalista do ano aqui. And I want to see the entrepreneurs in us. Eu quero ver os empreendedores aqui. None of you can achieve this on your own, Nenhum de vós pode alcançar isso sozinho. but all of us here can support each other to achieve our dreams. Mas nós todos juntos podemos nos apoiar mutuamente para alcançar os nossos sonhos. We are a family. Nós somos uma família. We are the generation to come. Nós somos a geração vindoura. We are the generation to transform this country. Nós somos a geração transformadora deste país. Never doubt your ability. E nunca duvidem das vossas capacidades. Never doubt your ability. Nunca duvidem das vossas capacidades. As I said, one of you yesterday Como eu disse a um de vocês ontem, may become a politician. um de vocês pode ser um político, We'll start from the local level começando do nível and we'll local, rise to the provincial level ascendendo para o and nível you become a national provincial leader. e para o nível nacional. But that requires discipline now. Mas isto requer disciplina agora. And that is why I want to talk to you É por isso que eu estou aqui a falar about important aspect of your sexual and reproductive health. sobre alguns aspectos importantes sobre a vossa saúde sexual e reprodutiva. You need to be disciplined. Devem ter disciplina. Otherwise, your future of leading this country is spoiling today. Porque, de outra forma, o futuro de transformar o país pode ser comprometido hoje. Sexual diseases, sicknesses, infections are all over. Doenças de transmissão sexual, infecções, estão em todo lado. It can delay your vision. Isso pode atrasar a vossa visão. So be disciplined. Portanto, sejam disciplinados. If you are not disciplined today, Se não forem disciplinados tomorrow hoje, somebody is going to use your practices today, your attitude today to say he is not a leader. se não forem disciplinados hoje, alguém voltar-se-á contra vocês no futuro dizendo que And este não é um líder. And you'll be said, oh, I wish I had not done that. E nós diremos que sim, é por causa do passado. I wish the Leadership Academy had told me this. Se eu tivesse aproveitado das lições da Academia de I Liderança, wish Professor Nuvunga had said this. se eu tivesse aproveitado das lições do professor I wish Nuvunga, Professor Tutu had said this. Cuckoo. se eu tivesse aproveitado o que o professor Cuco ensinou, Yes. And I wish I had been told. se eu tivesse ouvido, We are telling you today, e nós estamos a dizer hoje, discipline is an important quality of a leader. a disciplina é uma qualidade importante de um líder. Yes. And that will also help you to promote healthy relationship. E é isso que nos vai permitir construir relações saudáveis. To be a leader that is going to be the future that is to come. Para que sejam líderes no futuro que está próximo. If you don't live today, Se não viverem hoje, you can't tell the story tomorrow. não poderão dizer a história ou contar a You história can't lead the amanhã. people tomorrow. Não poderão liderar amanhã. So stay healthy. Portanto, And estejam to stay saudáveis. healthy means that Estejam- you need to be disciplined about your sexual relationship. Estejam saudáveis. E ser saudável implica também ter disciplina sobre a vossa saúde sexual e reprodutiva. Another thing I want to tell you O outro aspecto que queria mencionar is drugs. tem que ver com as drogas. You wouldn't find many people tell the youth about drugs. Vocês devem encontrar muitas pessoas falando aos jovens sobre But it's drogas. important thing I need you to know. Mas algo importante que precisam saber It can help you achieve something instantly. é que quando alcançam algo de forma instantânea, You'll be bold. vocês You'll be, ficarão frustrados. you'll be courageous. Ou serão corajosos. Some people will accept you as that is the guy, E algumas pessoas irão reconhecer a vocês como os but tais. it will lead you to destruction. Mas isso poderá vos conduzir à So destruição. stay away from drugs Portanto, apartem-se das so you drogas can keep your vision afloat, para que possam manter a vossa so you visão. can keep your vision alive. Para que possam manter viva a vossa visão. Another thing I want to talk to you about O outro aspecto que eu quero falar is democracy. é a democracia.
Don't ever think that you are too young to lead. Nunca pensem que são muito jovens para liderar. Democracy is something that we as Africans and Mozambicans have come to accept that is the only means of leading people. A democracia é um modelo que nós africanos, e em particular moçambicanos, aceitamos como um mecanismo de condução dos destinos do país. And if we don't get involved, E se não participarmos, we will get people to lead us. nós teremos outras pessoas liderando. And they put all of us, our destiny, E eles lideram todos os nossos destinos, our vision, a nossa visão, in a ditch. de forma não conveniente. So be part of the democracy we are talking Portanto, about. participem do processo democrático. How do you start that? Ah, How do you start in being involved in democracy? e como é que é possível iniciar At the o community envolvimento level. na democracia? Através do nível comunitário. Be a community mobilizer. Sejam mobilizadores comunitários. Be a community animator. Sejam animadores comunitários. Be the one that call for collective action. Sejam aqueles que buscam ação coletiva. And people will begin to notice you. E as pessoas começarão a prestar atenção em vós. Don't think politics is for corrupt people. Não pensem que política é para corruptos. Our leadership is to change this idea that politics is for corrupt people. A nossa liderança é para transformar essa visão sobre a política. We need young people like you to be in politics. Precisamos de jovens como vocês para que sejam políticos. All over the world, young people are getting into politics. Em todo o mundo, os jovens estão empenhados na política. The average age A of idade, politicians in Europe a idade média dos políticos na Europa is 40 years. é 40 anos. In fact, less than 40 years. Mais ou menos 40 anos. The average age A idade média of our politicians dos nossos políticos is 60 plus. é acima de 60 anos. Some even can't walk Alguns já nem conseguem and andar, they still want to lead. mas ainda querem dirigir. Yes. And we who can walk, E nós que podemos andar, we are sitting behind somos deixados para and trás. carrying those who can't walk. E carregamos os que não conseguem andar. What are we waiting for? Do que estamos à espera? We must all begin Nós to devemos support começar a apoiar the next generation of leaders. a nova geração de líderes. Then I want to talk to you about civic leadership Gostava também de falar sobre liderança cívica at the community level. no nível comunitário. People are looking up to you As pessoas estão expectantes em vós for new ideas. para novas ideias, For new ideas, para novas ideias. you must begin to mobilize these people. Vocês devem começar a mobilizar essas pessoas. You must begin to speak truth Devem começar a falar a verdade to power. em relação ao poder. You must let people understand who you are Devem deixar as pessoas entenderem quem vocês são and who are we. e Who are we? e quem somos. Who are you? Quem são? You are the generation to lead the change today. Vocês são a geração que lidera a transformação hoje. But I listened to you yesterday, E quando eu vi ontem, and there appears to be identity crisis. me parecia haver uma crise de identidade. On the one hand, Por um lado, you believe that you can do something. acreditam que podem fazer algo. And then on the other hand, Mas por outro lado, I'm looking for a government job. parece que estão à procura de empregos como funcionários públicos. And I ask myself, why with all these nice ideas you're presenting, you are still looking at that as a secondary and waiting for government? Mas eu me questionei como é que essas brilhantes ideias todas vossas So there são de appears, pessoas que ainda esperam ter emprego no governo. appears to be crisis. Me parece haver uma pequena crise. One part of your brain is telling you you can make it. Uma parte do cérebro diz que sim, são capazes, And another part of your brain is telling you only government can help you make it. e a outra parte diz que apenas o governo pode ajudar a fazer. We need to change that. Precisamos mudar isso. We need to change that. Precisamos The more mudar we isso. believe that only the government can help you, Quanto mais acreditam que só o governo pode the ajudar, more we get ourselves into government. mais dependemos do governo.
then we become too dependent on government. ficamos mais dependentes do governo. No, Não, no. não. Let's believe in our abilities. Vamos acreditar nas nossas habilidades. Yesterday, we discussed how the internet is providing a lot of opportunities for you. Ontem discutimos como a internet está a prover diversas oportunidades para vocês. We want to be part of the journey that you are pursuing. Nós queremos ser parte do processo em que vocês estão. If there's one thing that I can offer you, Se há uma coisa que eu vos posso oferecer, it's some of my ideas and time. é apenas alguma das minhas ideias e One tempo. thing that Nuvuga can offer you Uma coisa que o professor Nuvunga pode vos dar is ideas, são ideias, but you must make the move. mas vocês é que devem dar o primeiro passo, é que devem fazer o movimento. You must make the step Vocês é que devem dar o passo and never underestimate your potentials. e nunca subestimar o vosso potencial. So this is the journey we are moving, Essa é uma jornada que and let percorremos all say, no one can stop us. e vamos todos dizer, ninguém nos pode parar. And a generation has started A nova geração começou. that will take the destiny of this country. A generation that is going to take the destiny into its own hands. A geração que vai tomar os destinos dos diferentes órgãos. So today, Portanto, hoje, we all commit ourselves vamos nos comprometer for the future of Mozambique, para o futuro de which Moçambique, we are taking today. que estamos aqui a aprender hoje. Thank you very much. Muito obrigado. Muito obrigado pelas diferentes intervenções. Obrigado aos professores. Penso que hoje é um dia de muita aprendizagem, sobretudo se considerarmos que o nosso painel é composto apenas por professores. Significa que têm como vocação ensinar os outros e transmitir conhecimento. Para dar continuidade ao nosso programa, eu gostava de saber conforme fizemos menção, depois deste momento inicial, em que tivemos as diferentes intervenções do painel aqui presente, gostava agora de convidar a intervenção gostava de convidar para intervir Shamil Agoshi. Shamil Agoshi, are you there? Yes, I am. Is everyone able to hear me? We can see and hear perfectly. Lovely. Okay. So, Thank you very much, Dr. Adriano Nafunga, for the opportunity to speak to your wonderful audience today. And just a shout out to all the professors and colleagues in industry that are there with you to support during the training program that you've been running this past week. And really, I think before I can even start, my presentation, which essentially is going to look at, thinking globally and acting locally, and also looking at youth urgency. I'm sorry, I don't know how to do this with, having to actually stop and organize my thoughts alongside the translation. Are you able to hear me? we are following. Thank you. Oh, okay.
You may go ahead, please. Oh, okay. Are you providing the translation? We will be following. You may be presenting and we will be following. Okay. Yes. Okay. Thank you. Great. So, yeah, my first statement would obviously be to let the young people in the room, for you to know that Africa is counting on you and on the future generations are at your mercy, that at the mercy of the decisions that you'll be taking right now, not tomorrow, not in 5 years, not when you're 30 years, not when you are 28. It was just a short while ago when I was your age. And I decided to take a step into leadership. And where that inspiration came from was that I looked at my environment and I saw a lot of problems, but no one was doing anything about those problems. So I then realized that it was upon me to actually take a stand and to do something about the challenges that my community was facing. The message in this is basically saying that you don't have to wait for anyone to actually make an impact in your community. My journey basically started with, doing motivational talks in schools. And I realized there's actually a bigger mandate beyond just giving students motivation to pass. And I said, well, they pass, but then in the end, when they get into industry, there is no job. So what is the right messaging to actually look at a young people's empowerment? And I realized it had to be a very holistic approach, which is why I started the organization African Union Youth Club, which is now known as African Youth Organization. And what we were trying to do there was based on my dream. I wanted to be the president of Africa when I was your age. I didn't know the structures of the UN. I didn't know the structures of African Union, but I just knew I wanted to be a president and a president for the entire world. I think in my head, I was thinking UN, and I had to study. I had to learn the African Union, what they are actually doing, the structures and everything. And I remember back in the days when they used to ask me, so what is this African University Youth Club? I used to tell them it's African Union of Young People. And that is this funny story of how basically we started. And I met with Dr. Ngomo a couple of years into the industry who gave me a challenge. And he asked me to say, Samuel, what exactly are you doing? I told them my vision. I told them what my mandate was about. And I told him my passion for community development. And he gave me a task to say, are you able to mobilize young people in Southern Africa? I said, yes. And as I'm talking like this, I would like for you to also note some of the opportunities that were very unconventional. No one told me to do them, but I just knew where to harness, the best results out of what is happening around me. So I went into social media after that challenge and I posted on my Facebook. You can still go there. You will see a post that says I was looking for pragmatic young people in the region that can help me form or that can join the African Union University Club at the time. A lot of young people came in, and that's where your student representative councils in the various schools, they came in, they sent their CVs, and I looked at their bios and I decided who has the right principles to actually take this vision forward. And those were the young people that ultimately made it. Professor Adriana, I would like to actually make some recommendations as I'm going for those young people to also read the materials that I basically started with, the likes of Principles by Ray Dalio. It's a book that just basically is talking about embracing the right principles for you to move forward as a person. It applies for both business, it also applies for both personal, and it really did help me on that regard. So now, in this, I was already realizing
my agency as a young person. When I started the AUIC, when I went into social media to ask young people to join me, I knew I had to come up with a legal way for me to actually, be registered, for the organization to be registered formally. And at that time, I was not stopped by the bureaucracies. I was not stopped by the fact that I was not registered in the beginning when I made that call. So I just made the call knowing that no one can stop me from doing good in the government, I mean, in my community. And that is something that I would like for you to embrace. You don't have to stop for process. You don't have to wait for your degree. You don't have to wait for you to finish school to know that you are equally responsible for the development of your country and for the development of SADC, just like anyone else who's already doing something in the community. So that is where I started. And maybe just to throw it in, when I say youth agency, what I'm referring to is your desire as a young person to enact the change that you want to see. Not the change that somebody else wants to see, but the change that you, as a young person, you want to see. And then also youth agency is about your desire, it's about your willingness for you as a young person to actually make decisions that you would live with in the next coming years of your life. It could be 50 years from now, it could be 30 years from now, whatever it is, but it is basically giving you a sense of responsibility. So when people are talking about youth agency, they're basically talking about your willingness to do something about your situation. And when in realizing this youth agency, we need to also pay attention to certain blueprints that already exist. For us young people in Africa, I'm still a young person, I want to believe, but I don't want to be associated with it, so I'll tell you about it. So it's, for example, the African Youth Charter, and which is a blueprint that basically, gives you, a young person, your duties as it pertains to Africa's development. It gives you your responsibilities, your freedoms, your rights in Africa. And when we're talking Africa, we're also talking in Mozambique. So Mozambique, as a signatory and as a member of African Union, is equally responsible to ensure that you are empowered as a young person. And it doesn't divorce the fact that you also have a responsibility as a young person. And that responsibility is embedded in what people usually say, that don't ask what the country can do for you, but rather ask yourself, what can you do to help the country? So that is the agency that the African Youth Charter is giving you. And then the previous speakers also spoke to, you as a young, the immediate previous speaker, he talked about, the fact that most people right now, on average, they are on their 70s, 80s in age. And these are our leaders, these are our presidents, these are our decision makers. And we have the Agenda 2063, which is also a blueprint of where Africa is aspiring to be in the next 50 years. But are they the people who actually formulated the African Youth Charter, the African Agenda 2063? Are they going to be there in 2063? No, we're talking 50 years. So looking at a human lifespan, it means that you as a young person are actually responsible for implementing that agenda. So Agenda 2063 is at your mercy, meaning that if you don't do anything about implementing the where you want to see Africa in the next 50 or 48 years, then it means that no one is actually going to take that responsibility. We are going to find ourselves, we are in 2030. The people who came up with that vision are long gone, and we don't know anything about it. And we are surprised, we are shocked that people turned up in that situation
stand up in their way. You look at climate, you look at your own, public health in Mozambique, you look at the status of war, you look at the status of peace, you look at the status of the election, the quality of elections in your country. It is basically putting all of this burden on you as a young person to do something to try to make Mozambique the country that you would love, to live in, the country that you would want to grow your children in the next 5 years, 10 years, 50 years, or whatever the situation is, right? And it doesn't only end there. When you are empowering Mozambique, when you are contributing to the development of Mozambique, you're also contributing to the development of SADC. You're contributing to the development of Africa. So it has a ripple effect. So this says that whatever you're doing, don't look at it like it's a small thing, because it's actually a very, very big thing. Another lesson was, I'll circle back to the formative years of African Union Youth Club. Young people responded, and I went back to the AU Commission at the time and I said, well, we've registered at the time there was 14 Southern Africa countries. He was shocked, he didn't believe it. And then he said, okay, so send me the database. I immediately did that. We had thousands and thousands of young people on our database who have registered to be members. We had already started affiliating with universities, which is another strategy. You don't necessarily, say for example, in Mozambique, for you to register an NGO, to register a civil society organization, you need a lawyer, you need money, yada, yada, yada. You don't need all of that. What you are going to do is you start where you are. You start with your ion, your world, and your world is in the school. So for you to be a responsible citizen, a responsible student, you don't need to be registered at a country level. So you start where you are, and that is where I started. I started in the universities. We started mobilizing young people in the universities. We started enacting change, making public debate, sensitizing our peers about issues of national interest and issues of continental interest and global interest at that level. And that is how, or that is when actually I knew that a lot of us don't know much about what is happening in our continent. But for us to actually make a change, for us to do something meaningful in our community, you must know. There has to be perfect information, meaning that the information that your president knows, the information that Professor Adriano knows, the information that Professor Lumumba in Kenya knows, it means that you should know that as well. But no one is going to come with this information and hand it to you and say, oh, by the way, here it is, read. You need to conduct this research for your own benefit. And after you know, that is when now you can come up with a strategy as to how you're going to change the circumstances around your life. There are certain principles that people who came before us, who showed a little Shamil that it is possible for a young woman to actually speak up. In Botswana, there's a saying that a young person, you need to respect an elderly. But respecting an elderly in Botswana, it means that when an elderly is speaking, you can't say anything that is contrary to what they are saying. It's a cultural thing. It's been there forever. And a lot of people have been silenced by it. But someone showed Shamil that it's actually okay, that it's not a problem for you to actually be of a different view with the parents. And that is where I found the confidence for me now to start saying, oh, but member states, meaning my president, meaning, my leaders at the Ministry of Youth and all the other ministries, that if I saw that they were not doing something right and I knew what needs to be done, I spoke up. It was many young people didn't think, they thought I'm basically overly confident, like it shouldn't even be the case. And I'll tell you this, you don't have to be locked up in bottles or boxes that were created by people like us. They decided, no, I'm not going to overstep here because this one here is a safe space for me.
And so they want to make sure that everybody else, is seeing life from their point of view. But we have different perspectives in life. We have different ways of thinking because we are unique as individuals. So don't let the common practice determine where you're going to end up in life. Just because people are not speaking up against certain things, say about gender-based violence, for example, say other people see it as okay, they usually blame, the victims, and they want to find a way how, the victims actually contributed to something terrible happening to them. And all, it does not mean that it is okay. What you need to do as a young person is decide, and you decide today that from now onwards, you're going to stand for the right principles. That from now onwards, you're going to do something when you see wrong being done. And that says that you are going to stand up for the Mozambique you want to see as a young people, as a young person today. So some of the principles that the people that came before us, that showed Shamil that it's okay, just as I am also showing you that it's okay for you as a young lady, as a young man, to speak up for the change you want to see. They embrace self-confidence. You can't stand in front of people if you don't believe in yourself. You can't stand in front of people and say your mind if you don't believe what you're saying is the right thing to say. But that is empowered by knowledge, meaning that you need to know more than what your peers know so that you have value to offer. And that is what I'm asking you to do. Have self-confidence. Believe in yourself. Believe in your capabilities. Believe in your potential. Before anybody else comes and believes in you, you need to prove that you actually know what you're doing, that you believe in yourself. So Dr. Ngomo, when he gave me the challenge to start AUIC in different countries, I told him I can do it. Otherwise, I could have said, I have never been to Mozambique. I've never been to Zambia. I've never been to Seychelles, Madagascar, Comoros. I don't even speak French. No, I mean, let's start with Mozambique. I don't even speak Portuguese. How am I going to speak to people in Mozambique, right? There were so many things that I could have said that showed that I was not ready for the task and it was going to go to someone else, right? So I told them I can do it. So I utilized, which is also an opportunity for us as young people, social media. That is your first opportunity. Utilize social media. It's not just for you to go there, like cute pictures, go into Instagram, see, people's lifestyles and all of that. Utilize social media for good things. Use it to advance a good cause. Use it to speak up. Use it to sensitize people about the challenges that you, as a young lady, as a young man in Mozambique are facing. Use it to hint and to show people what is actually happening in Mozambique and mobilize change. Because sometimes it takes just one person saying this is not okay. And then you can run a poll on social media, find out how many people actually agree with you. And then that is how you start a movement. Very easy. So I utilized social media at the time. And a year later, African Union adopted us and actually, relaunched African Union Youth Club as a flagship project of theirs. What this meant was that an opportunity found me, but it found me ready. So there are opportunities that are going to come to you, but they're going to depend on whether or not you believe that you will make something happen. And for you, as a young lady and a young man in Mozambique, the opportunity is counting on you to be ready when it presents itself. So what are you going to do about the challenges that everyone is complaining about in Mozambique? Are you going to make change? Are you going to speak about it, meaning advocating?
Are you going to go to your area member of parliament and tell them what your ambitions are and how you think you can help the country to progress? Because that is also dependent on you. But it all believes with, it all starts with self-confidence. The second principle that the people who went before us, the likes of your Professor Adriano, they had interpersonal skills. They have interpersonal skills, meaning that they know how to work well with other people. If you master this, it's not only going to be helpful for you when you are going into private sector or going into, working class, but it is also going to be very helpful to you in terms of relating with other people. So you need to know how to work well with other people to advance Mozambique to the dreams that you want to, where you want to see Mozambique. You need to know how to work well with Mozambicans. You don't cherry pick who you want to work with. You just need to know how to, one, manage your expectations, and two, tone it. Toning it means that your ideals, what you believe in is not necessarily what another person believes in. Say, for example, you want to influence the Muslim community, but you're Christian. You need to understand that where they're coming from and where you're coming from is completely two different worlds. But you need to find neutrality for you to be able to speak to themselves, to speak to them. So that also counts, within, the interpersonal, within you actually progressing in life. And then another thing is understanding the challenges and the opportunities that you have within your community. I'm not saying go out there in the world, Google African problems, Google UN problems or anything. I'm saying look around your community, at your homestead, in your ward, for example, where you're staying, or in your school. What are the challenges? Do you understand the root causes? And then once you understand that, sometimes you don't even have to have it all figured out in the beginning. As long as you know what the problem is, and you know, or you think you know what the answer is, start doing something about it right away. So for you to be able to make an impact, you need to understand what sort of impact you are venturing into, or what sort of problem you're trying to solve. So you need to understand the problems and deeper, the root cause of problems in Mozambique, and find ways, mobilize. Go to Dr. Adriano, go to all the professors that you know, go to your school teacher, tell them what you're thinking, and tell them to say, oh, I see a lot of young people don't have like school uniforms, and I was thinking I could actually put a basket at the door or at the gate, and I can go to the assembly point and ask, the young people who have extra uniforms to donate them, and then we can give them to the poor, to the less privileged. That's all it takes. And you would find so many people actually would believe in what you're trying to do. And from there, because you're helping the poor, if you believe in God, there's a scripture usually that says that if, the hand that gives is the hand that receives. So when you're giving, the universe will also give it to you in kind, and 100-fold at that. So you need to be able to be willing to solve a problem. But there's a trick to it. But it's not really a trick. This is a human thing. For you to be able to help someone, you need to you have to have empathy. You have to have to, you need to learn to put yourself in another person's position for you to understand exactly what they are going through. You need to understand exactly what, where that challenge lies and how they would like that challenge to be solved. Which is why most of the times we're saying that our education system is not working for us and all of that, because the curricula that we're learning right now, it was made 100 years ago.
The challenges that we're facing today as young people are immense, and most of them can be solved through technology. But the person who made that curricula 60 years, 70 years ago, they didn't have technology to rely on. They didn't know they didn't put themselves in our shoes today in the 21st century. So this is where empathy actually comes in for decision making or for solutions, for coming up, for problem solving. And now, talking about the opportunities where you as a young person can actually tap into to make change in your country. The previous speaker spoke to civic engagement, and civic engagement, basically, it gives you perspective because you're putting yourself in another person's shoes, right? So you have perspective, better perspective. You actually experience, you gain experience from that. And then you also get to learn new things. You get to learn what other people's problems are, the challenges. You also get to learn how you can solve those challenges. So it's in threefold. And all of that is part of a formative process of experiential learning, or it's a formative process to a pathway of your development as a young person. What I'm trying to say here is volunteering is not just giving away your time. Volunteering, going into your community and engaging your community and advocating for the right thing for your community. Voting, it's not just for fun. These are things that are very crucial in your formative learning curve. They're very crucial because they are at the backdrop of your development as a young person. I started volunteering, and then I got to learn that, I can actually do something in my greater community beyond the school. And then I got to learn that I'm actually relevant to the development of Southern Africa. And I got to learn that I'm relevant to development of Africa and the globe, and it goes beyond and beyond and beyond. And if I didn't start volunteering at that time, I wouldn't have known what I got to know about African Union. I wouldn't have known the problems that young people are facing, not just my problems, but the problems that other people were facing. I wouldn't have actually, gone anywhere. I wouldn't have met Dr. Ngomo, for crying out loud. And all of those experiences were very crucial to where I am today. So your volunteering opportunities are very important for you to actually, be on your way to greater heights as a young person. And I know young people, we're known for actually just always talking about problems. But I want you to have a mindset shift right there. Every problem, as it presents itself, know that it is an opportunity. But it is an opportunity for you to do something. It's an opportunity for you to grow, right? And where are these opportunities lying? Say, for example, there is no medical, say, for example, in your community, people don't have access to medical facilities. So what are you going to do about it? Today, there's technology, there's drone technology, there is a whole lot of ways in which we can actually track and order things online and get them delivered to the places where you want them to be. So the opportunity lies and the responsibility is in us as young people because of our digital skill sets, because of our digital knowledge, for us now to use this technological know-how to solve community problems. That is your competitive edge as a young person. You're on social media, you know websites, you go on websites, you buy things online, you know how to count, you know how to basically use your cell phones and all of that, smartphones, and all. If you have those, you have an asset right in front of you. So what are you going to do now to actually try to solve community problems with that technological know-how? I'm throwing this challenge to you to do something about it. Our creativity.
Some of you are artists, you know how to sing, you sing very well in churches or in your community. You are very creative. But are you using that creativity for Mozambique's development? You know, sometimes it's about, say, for example, there's currently war going on in a part of Mozambique. Do we have someone also, you know, coming up with a song to sensitize the entire world about the war that is happening in Mozambique? Is someone doing that? Are we teaching the locals on how to protect themselves against what is actually happening? Are we singing songs to help young people move away from drug dependency? So it is your opportunity as a young person who is very creative to come up with a solution to help your community move from where they currently are. And then leadership. There's a saying, oh, young people are leaders of tomorrow. Haha, haha, very funny. Tomorrow is never coming. Because if we leave it to that statement, the people in power are never willing for young people to actually be at the same table with them. So I'm saying buckle up, young people. If you think leadership is going to come in a silver platter, served to you like a dish, beautiful dish, rice and something, no, it's not going to do that. It's never going to happen. What is going to happen is you're going to have to fight for your position as a young person. People are going to look at you and they're going to say, what does he know? Leaders are going to look at you, you'll be in the room, same rooms with them, and you're trying to talk and they say, who is this? And these are real-time experiences I had to go through. Real-time experiences. I would have given up a long time ago, but guess what? I knew that Africa is at my mercy. I knew that you, as young people who are coming after me, are looking at me and are hoping that I can actually find a breakthrough. And I'm happy to say, in every room where I went, I actually made sure that I kicked the door out and I let other young people in. And you owe it to your next generation to do the same. The Nelson Mandelas, when they fought for South Africa's freedom from apartheid, they were actually young men when they started their advocacy. You look at your Malcolm X's when they were fighting for Africa's, emancipation. They were your age. We look at all our freedom fighters, the Professor Lumumbas, when they actually started advocacy. They were your age, but they decided, hey, if I don't do it, someone is not going to do it. So they took responsibility. And this is where we are right now. When you look at the blueprint, the Africa Youth Charter, I don't know how much time I'm left with, Dr. Adriano. Please just make sure that you ping me if you feel I'm going beyond time. When you look at the blueprint, the African Charter, it's encompassing the aspirations of where we want to see Africa in the next 50 years. The people who wrote that vision, the people who actually led that vision to be written down today, the people who this vision borrowed lessons from, they're long past, way long past. And so it is your responsibility as a young person to go out there and go for what you want. And by the way, in this, because I told you that leadership is not going to be given to you in a silver platter, what you are going to do is you're going to decide. You're going to decide as a young person that I want to be a respectable leader. I want to leave a legacy in this world. I want to leave a legacy in Mozambique. I want to be known for doing something good in Mozambique. You decide there. After you decide, you will never, just make sure you never let your fire die. Make sure you never let your fire die. Even in the face of adversity, I know a lot of young people. I can give you an example of a political young lady, youngest member of parliament in Zimbabwe, who, just because she went and chose, leadership,
a lot of people just didn't believe in her. So for her to be speaking and all of that, a lot of people, community members, they gunned out for her. She went into prison and yada yada yada. She came out, and to this day, she's still begging for her freedom. It doesn't come cheap. That's what I'm saying. For you to decide that you are going to speak up for the upcoming generation, it's not going to be cheap. It's not going to be easy either. But you have to decide and make sure that you stick by your decision. But you don't just stick by your decisions if you don't have the right principles. So you need to have something, to believe in something and stand by it. And because I spoke about leadership, you have been, I'm sure, taken through curricula that speaks to leadership here. It's part of your training. And it's trainings like this that actually make leaders. So you need to make sure that every lesson that you learned throughout the process since Monday, that you document it, go back to it week after week, and ask yourself questions. What would Dr. Adriano say here? How would he address the situation? And that is how you basically, bit by bit, you leave a footprint in your journey as a young person. And then this platform is also a part of your mentorship. You don't necessarily have to say, oh, I need a specific mentor who's going to help me for anything. People have different journeys, they have different ways in which they started, and all of that. Of course, you can learn lessons from those. But in the end, I'm just saying that don't wait for you to have a mentor before you can start. Take this as part of the mentorship process and do something. As soon as you get back home, do something. Identify a challenge, come up with a solution, mobilize young people, talk to your friends, talk to your schoolmates, your classmates, talk to your headmaster at the school, talk to your area member of parliament or something like that, and do what you love to do, which is seeing your community in a better place than you actually found it. That then forms part of experiential learning, because then sometimes we don't learn until we actually experience something. So leadership is not just textbook or this is how a leader should act and all of that. It comes to principles such as integrity, such as accountability, transparency. Those things you don't just, you don't just practice them, because most of the time when you're asked to be accountable, it's not a very convenient thing when you're asked to account. It's like when you ate $10 and your mama is asking you, how did you use that $10? You feel like mama should not even be asking you that. The same thing, our leaders today, we want them to account. It's not very convenient on their part, but it has to be done, right? So you as a young leader as well, you will face situations where they're not necessarily the most comfortable, but for principles, for the right thing, you have to be able to be answerable, which is why then you will be forced to always be a person of integrity. And I think just in closing, I'm going to ask you, young people, to be change makers in your community. Civic society today, international NGOs, African Union Youth Club, which is very central to development in Southern Africa. We sit in a number of committees at SADC Secretariat. We have seen a lot of young people who are my national coordinators, like, for example, in Namibia, the Deputy Minister of ICT, Emma, was a part of our NGO. You look at Esther Simon, who just yesterday was actually re-elected into the education board, global education board, and all of these young people, we started somewhere. You look at Shamil today, ESNG manager, very big portfolio. Under normal circumstances, it will be held by someone who's like 50, 60 years, but Shamil has it. We started somewhere, so start where you are. All the people that have made changes in our lives, the people who went before us, they started somewhere. And guess what? It's the people who saw the problem in their society and
They decided they're going to make a change, they're going to make a choice to enact the right change that they want to see. So, like the saying goes, if you can't fit them, join them. But guess what? In this instance, I'm going to say, if you don't like it, change it. If you don't like something in your community, change it. Don't complain much because a lot of people are actually complaining. But for you, look at the positive side. What can you do about it? But remember, democracy is not very convenient for most days, but it's the rightful thing to do. But somebody must hold the torch. Somebody must actually demand it. And you are going to choose to be the person who will demand accountability. So you, if you are in the ages of voting, remember that the next generations are at your mercy on the decision that you'll be making with that ballot that you'll be tossing. So I'm going to leave you with that. And really, Dr. Adriana, thank you very much for the platform. I'll end my statement there. I think I covered every point I wanted to touch. Shamili Ushi, thank you very much for your very insightful and inspiring presentation. Shamili talked about many aspects, and it was really, really inspiring to hear your insights and also your leadership experience. Just for me to summarize just the key points or the key takeaways I could note for our young transformational leaders. Thank you very much once again, Shamili Agosh. Então, a Shamili fez menção a diversos aspectos, tanto thank you once again, Shamili. We will go now for a break, and we'll be returning in the room in the next 30 up to 45 minutes. 20 minutes, ok? Vamos agora partir para um intervalo de 20 minutos, só para um refresh, e depois voltamos para continuar com a nossa discussão.
Para ela, esta não é uma barreira, antes pelo contrário, esta é uma vantagem para que o jovem assuma a sua posição de liderança nas diferentes esferas. Ela exortou os jovens a lutarem pelo desenvolvimento não apenas dos seus países, mas também dos países da região. Fez menção a uma citação muito conhecida do antigo presidente americano John Kennedy, ao dizer que os jovens não devem perguntar o que os jovens devem fazer, aliás, o que o governo deve fazer pelos jovens ou pelo seu país. Não, os jovens não devem perguntar o que o governo deve fazer por eles, mas devem se questionar o que eles podem fazer pelo seu país. Fez menção a alguns instrumentos que norteiam o funcionamento da juventude a nível de África, com destaque para a Carta Africana da Juventude, mas para além deste instrumento, existem a nível nacionais ou em níveis nacionais diferentes instrumentos. Em Moçambique, por exemplo, temos a política da juventude, que de certa forma cria um ambiente legal para que os jovens possam participar ativamente nas diferentes esferas de desenvolvimento do país. Fez também menção ao papel das redes sociais, exortando que, no contexto digital em que nos encontramos, é importante usar plataformas como Facebook, WhatsApp, Instagram, não apenas para colocar nossas fotos e colocar likes, mas também para mobilizar as pessoas e para fazer vingar as nossas vozes, mobilizar as pessoas para que despertem das causas e abracem as lutas em prol do bem comum. Fez menção à ideia de que existem várias oportunidades de engajamento, mas para tal é importante que os jovens estejam preparados. E uma das formas de os jovens estarem preparados é apostarem no conhecimento. Conhecimento este que podem adquirir através da formação. Falou igualmente da sua experiência como voluntária e mencionou o voluntariado como uma das ferramentas de participação dos jovens. Portanto, na sua perspectiva, se ela não tivesse tido a audácia de se voluntariar em diferentes processos, não teria tido, por exemplo, a oportunidade de trabalhar com a União Africana. O último aspecto que mencionou foi a criatividade. Na sua perspectiva, os jovens devem usar a sua criatividade para o desenvolvimento dos seus países. E na parte final, tocou em aspectos ligados à democracia, realçando que os jovens não podem ver a democracia como garantida. É importante que lutem por ela, é importante que demandem por transparência, é importante que demandem por prestação de contas e outras qualidades inerentes ao processo democrático. Portanto, em síntese, são esses alguns dos elementos que registrei, seguindo-se agora o momento dos comentários. E conforme o programa, nós teremos comentários de Niassa, através da Alda Campos, de Nampula, através da Etelvina, e de Cabo Delgado, através da Moamini. Podemos proceder com os comentários, por favor? Ok. Começamos com Niassa, pois não? Niassa, por favor. So, Professor Nicholas and Joanna, they will be delivering some comments on the presentations they saw before we break before we break the session. Yes. Okay. Sim, cumprimentava eu, dizia bom dia. Penso que muito já foi dito, não só nas aulas aqui presentes, mas também nas aulas presenciais. O nosso professor sempre levava isto como exemplo. Vocês não tenham limitação. Voem, voem e voem. Não se limitem, mas todos nós somos capazes de conseguir. E
queria fazer menção também ao que já foi dito, dizer que tem uma palavra que o professor Nicolas disse, que gostei muito, que é: se os teus sonhos não te assustam, então praticamente tu não estás a sonhar. Então, relied on what they have been learning during this process since Monday. And she remembers Professor Nicholas' intervention when he said that if your dreams do not scare you, it means that they are not big enough. sim, eu acho que nós todos aqui presentes não fomos emprestados, mas sim deram-nos, ajudaram-nos a pensar, né? Ofereceram-nos o conhecimento sobre a liderança transformacional. Penso que nós, como líderes transformacionais, temos que abraçar esta causa, como o professor dizia, pensar no pensamento. Já foram dadas aqui as ferramentas para poder mudar as nossas comunidades. Então, como jovens, temos que chegar nas nossas comunidades e pensar naquilo que já foi dito aqui nesta sala, trazendo mudanças para as nossas comunidades. Well, one of the key lessons is about the change, the leadership for change. So their challenge now is to take all the lessons on leadership they have acquired during the training sessions to apply in their communities. E outra coisa que eu pude perceber é o seguinte: eu penso que nós, jovens moçambicanos, temos muito de nos beneficiar de uma formação para enriquecer o nosso currículo, não é? Então, em conversa também com alguns colegas, eu percebi isso. Então, é preciso abraçar esta formação não só para acrescentar aquilo que é o nosso currículo, mas sim para levar esta informação e trazer mudança para Moçambique, porque é isto que nós queremos, mudança e mudança. The big desire is, they are seeking for change in the country. But she realized that many people see this as an opportunity to get more inputs for their CVs. So she challenges her colleagues to see this as more than NCV input and continue seeking for change, not just looking for their personal gains by enriching their curriculums. E também penso eu que o voluntariado é uma das ferramentas que ajudam a alavancar aquilo que é o pensamento da juventude. Nós percebemos muito que no nosso país há muita déficit de desemprego, mas nem por isso nós temos que nos pautar em ficar sentados e esperar que a oportunidade apareça. Então, é possível nos colocarmos no programas como este para nos dar, ou seja, para nos mostrar aquilo que é o caminho para conseguir chegar em diversas partes daquilo que nós queremos. E daqui a 5 anos, nós trouxemos aqui muitas perspectivas, mas daqui a 5 anos é bem possível pensar alto. Por exemplo, daqui a 5 anos eu quero ser uma líder como a avó Graça Maciel. E se nós termos este espírito de liderança, nós até podemos não conseguir chegar aonde chegou, mas porque nós vamos lutar com vontade, vamos conseguir chegar pelo menos a sentar na mesa da Assembleia para discutir assuntos do país. Então é isto que nós temos que sair daqui como líderes transformacionais. What she finds important is to engage in activities as volunteers, because in these activities they may acquire more knowledge, they may acquire more skills, and they can find people like Mama Graça Machel where they can get inspiration in their leadership journey. Também comentar sobre muitos jovens tornam a idade, ou seja, tomam a idade como uma barreira. Por exemplo, no nosso país não se justifica, no setor da juventude, estar alguém que não é jovem, não se justifica. Então, nós também temos que começar a olhar para estes aspectos e trazer propostas. Nós também podemos, sim, propor ao nosso governo, propor através de diversas atividades, a transformarmos a partir do setor da juventude, através do voluntariado, para que assim seja o Moçambique que nós queremos. Muito obrigada.
she noticed that there is a problem with those who hold the government position to be in charge of youth issues. Because they see that many people are there, but they are not young. They are there to represent young people, but they are not young. So she sees this as a problem and a challenge for youth. Yes. Agradecer pela oportunidade de cá estar. Eu, quando comentei do programa com alguns colegas, muitos deles queriam estar aqui e eu acho que o CDD merece uma salva de palmas pela iniciativa que tomou. Thank you very much. Now we move to Nampula province with Etelvina. Mais uma vez, bom dia. Etelvina Cipriano de Nampula. Dando o primeiro comentário em relação à idade. Eu queria dizer que isto é um fator que muitos olham como barreira, não só a idade, mas também a questão de vir de uma família pobre e de ter sonhos grandes. Por exemplo, nós aqui apresentamos projetos durante a semana que tinham valores bem altos. Então, se não tivermos a oportunidade de ter um financiamento, por exemplo, amanhã, alguém, se não nos der um cheque, não estou a dizer que isso vai acontecer, mas se calhar é a ideia de algumas pessoas, não tivemos um cheque, por exemplo, de 2 milhões para um projeto que se calhar estava avaliado a 2 milhões. Os jovens, com a mentalidade que têm agora, por causa da idade e também da falta de valores, vão fazer o que vão fazer? Vão levar este sonho e vão guardar na gaveta, né? Vão levar este sonho e vão guardar na gaveta. O que eu aconselho a se fazer? Estas mesmas pessoas podiam criar sonhos pequenos que de alguma forma vão construir algo grande para se alcançar este mesmo sonho grande. O professor Nicolas antes deixou algo muito importante aqui, que nós não precisamos voar só de uma vez, mas precisamos dar passo a passo. Então, se criamos projetos pequenos, que é um passo, um outro projeto pequeno, outro passo, vamos chegar longe. Etelvina's comments rely on the age factor. She sees that the age is indeed a challenge, but as was said in the presentation, it is also an opportunity for young people. But she also talked about Professor Nicola's interventions on the size of the dreams. She says that indeed there is a need of dreaming big, but there is also a need of looking at what you have, at looking at your context, and start from the bottom so that you can achieve your bigger dreams. Porque a ideia principal aqui, como vem no tema, é pensar global e fazer local. Isto é, nós temos que ter a capacidade de ter pensamentos grandes, sonhos grandes, mas se notarmos que é difícil chegar a esse ponto, nós podemos começar a fazer as coisas primeiro por nós. As it is stated in the topic, we must think global and act locally. Sim, fazemos as coisas por nós, depois no nosso trabalho, depois na nossa casa e depois na nossa comunidade, porque sem termos consciência, estaremos a mobilizar outras pessoas para se juntarem a nós e, como falamos ontem, trabalhando em equipe, as coisas saem da melhor forma possível. And it must start from us, working for us, for our families, for our communities, because unconsciously we may be mobilizing other people to that action. Quanto à questão da frase que a oradora aí deixou, que diz: os jovens não podem perguntar o que o governo vai ou está a fazer por nós, mas fazer alguma coisa para este mesmo. É muito importante e é importante aqui referir que isto está na cabeça de muitos jovens. Por isso que notamos a falta do emprego depois do término da faculdade. As pessoas entram na faculdade com o intuito de terminar e entrar para o Estado, porque criou-se um sistema que fez com que incutisse na cabeça das pessoas este tipo de informação. É algo que eu estava a conversar com o professor. Ai, tem que cortar, né? Regarding the statement, ask not what the government should do for you, but what you can do for your country. She finds this statement very important, and she also finds in this statement an answer to the high rates of employment. Because many people go to university, many people study, but after the studies, they still rely on the government to get
their jobs. So she finds it as something very important. Sim, como eu estava a dizer, eu estava aí a conversar com o professor Cuco numa das aulas e eu comentei o seguinte: eu acho que é o problema do sistema que faz com que isto aconteça. E nessa mesma perspectiva, eu tive a ideia de criar um centro, né, que de alguma forma vai destravar ou desinformar estes jovens a esse tipo de informação, a esse tipo de pensamento. Por que acontece? Eu notei, né, que as pessoas, que os jovens entram para a faculdade para ter boas notas e trabalhar em empresas grandes. Okay. Então, And she has been discussing this during the lessons because she realized that many people go to school just to get good results and then just to get a good job in the big companies. So I'm thinking about creating a center to help young people change this mindset. porque como eu tenho dito também, existem várias formas de ter boas notas. Dando dinheiro, levantando a saia, como normalmente se diz, cabulando. Então, ter boas notas não deve ser o nosso foco ao entrar à faculdade, mas sim obter o conhecimento. Então, se nós conseguirmos reverter o sistema, mudar esta forma de pensar, já estaríamos a fazer alguma coisa para a sociedade. She realized that many people want or rely on the good results, but there are many ways of getting good results, some of which are not good. For instance, cheating. Many people may cheat to get good results. So she thinks that the problem of relying in results is intrinsically related to the system. So there is a need of changing this view. Passando para o outro ponto que está relacionado com o voluntariado, queria dizer que também é muito importante. 80% do que eu sou hoje foi por causa de trabalhos voluntários. E nestes meus trabalhos voluntários eu tive a oportunidade de perceber que, da mesma forma que as pessoas usam a desculpa de vir de famílias ricas para serem muito mais ricos, tem pessoas que usam a desculpa de vir de famílias pobres, de vir de pais camponeses para se tornarem grandes pessoas. Queria poder aqui dar exemplos de outro mundo, mas eu quero dar um exemplo de alguém que está aqui dentro, que conheço há 2 meses, mas me inspira muito, e é o professor Cuco. Então, o fato de virmos de uma família pobre não é necessariamente um certificado para morrer pobre. Eu quero ser esse exemplo. Daqui a 5 anos, eu quero ser exemplo e vou dizer o seguinte: eu estou aqui porque usei a desculpa de perder os meus pais, aliás, o meu pai cedo, para me tornar uma grande mulher e uma grande líder. Okay? Many people generally come from wealthy families, and it is somehow easier for them to keep their family status quo. But other people come from poor families, but use the poverty and do not look for means of changing the situations. So she feels very inspired by Professor Kuku, who told his story, and now she thinks that her previous conditions are not an excuse for her to not dream big in life. So she wants to be rich, and she says she determines today that she will be successful in future. Então, continuando na questão do voluntariado, colegas que estão aqui dentro, se vocês não gostam de fazer trabalhos voluntários, eu vos aconselharia muito a fazer, porque antes do dinheiro, como disse o professor Nicolas ontem, nós temos que colocar algo que vai unir a comunidade e a sociedade. Então, façam trabalhos voluntários. É mais para vocês que para qualquer outra pessoa. Also advise the colleagues to work as volunteers. And as Professor Nicolas said, they mustn't put the money first. They must put the cause so that it can help them changing their lives. E gostaria de terminar os meus comentários com uma frase que eu gosto muito do Mário Sérgio Cortella, que diz: faça o teu melhor na condição que você tem, enquanto você não tem condições melhores para fazer melhor ainda. Obrigada. We still have Cabo Delgado, right? Who is representing Cabo Delgado?
Sim, mas eu chamei uma pessoa específica. Onde está? Ah, oh, it's you. Oh, qual é o seu nome? Muamini. Okay. I thought Muamini was the name of a lady. I'm sorry. Okay. Bom dia, colegas, mais uma vez, e aos internautas que nos assistem do outro lado. Mohamed Benjamin, Cabo Delgado. Na verdade, com essa capacitação, as comunidades já vão explodir, digo assim, explodir no sentido de evolução. Nós temos que parar de normalizar as coisas, porque exatamente achamos que já existem e não vai mudar mais, o que é difícil acreditar quando você mesmo não consegue ou não começa. Há um provérbio que diz: 1000 passos sempre começa com o primeiro, um provérbio chinês. He finds that there is a need. Pode repetir as primeiras palavras? Não. Temos que parar de normalizar as coisas, achando que alguém virá fazer por nós. We must stop normalizing the things, thinking that someone else will do them for us. E com esta formação, as comunidades devem explodir no sentido de mudanças. With this training, the communities must blow in terms of changes. Uma das experiências é exatamente recorrer ao voluntariado, o que é muito bom. Eu, por experiência, passei da Rádio Sem Fronteiras, TVM, Rádio Moçambique, Diocese, sem nenhum pagamento. And one of the key lessons is to work as volunteer. Him, for instance, he worked in different radios such as TVM, Mozambique Radio, and others as volunteer. E hoje, embora ainda sem resultados, digo assim, mas me sinto muito feliz. And today, even not having tangible results, he feels very happy. Porque criei um jornal em que, através das reportagens, a comunidade chegou de fazer carta para o governo local a exigir seus direitos. Because he created a newspaper by which the communities have once used to address a letter to the government so that their rights could be fulfilled or could be respected. Então, significa que nós temos que começar com um passo e não esperar que cheguemos no quarto, no sexto, sem passar do segundo e o terceiro. It means that we must give the first step without just expecting the third, the fifth or the 10th step. Esta formação veio exatamente para nos fazer entender que com pouco podemos fazer muito, mas também o tempo conta e persistência foco. This training has enlightened us that we can do much with less, but time and experience is also important. O que significa ver os nossos recursos, embora que escassos, ver os existentes e fazermos o pouco que temos para alcançar. It means looking at our limited resources and from them see what is possible to be done. Com o advento da tecnologia agora é possível pesquisar, descobrir as maneiras de você ganhar dinheiro. With the technology nowadays, we are challenged to investigate and look for means of earning money. Como diziam os colegas, que ele quer ganhar dinheiro, mas torna-lhe difícil como fazer esse dinheiro através do conhecimento, por exemplo, que produz. As the other colleague said, people may want to get money, but it is difficult for them to see how to get money with the knowledge they have. Hoje é possível você criar um blog ou um site, ou mesmo você usar as técnicas de marketing digital, em que você publica, faz toda a configuração, você recebe o dinheiro, alguém pagando a qualquer altura onde a pessoa estiver. It is easy today for us to create blogs or websites in which, by using digital marketing tools, we may earn money. Tanto é que temos que pensar global e ver os nossos recursos e perceber que com um simples telefone você pode ganhar dinheiro. Reason why we must think global and look at our resources, such as by a simple telephone we can get money. Então, o que nós precisamos também é a questão de associativismo. Nós somos jovens e que achamos que ao fazer com alguém estarei exatamente a não cumprir a minha meta. Another key aspect is related to the associativism.
When we join with the others, we can easier reach our goals. Cada puxa o saco para o lado dele, o que em algum momento coloca em causa projeto traçado para alcançar objetivos. The problem is that every people is pushing for their sides, which puts in jeopardy the group goals. Então, o que nós precisamos não é sair sentar com tal certificado, é exatamente olhar os nossos recursos e perceber o que posso fazer. So what we need is not just taking the certificate, but looking at our resources and see what we can do. Então, se esperamos que alguém venha para nos dar ideia, é lá onde nós vamos continuar como se fôssemos empregados ainda no nosso terreno, com todos os recursos possíveis. If we wait for someone to come and give us ideas, we'll just remain stuck. Do muito, começa pelo pouco. Poucas palavras terminam aqui. From much, we started from less. Or too much, we started from less. O muito começa do pouco. O muito começa do pouco. O muito. Isso. Yes. From much or too much, we started from less. Isso. Thank you very much. Muito obrigado pelas diferentes intervenções. Vamos agora para o nosso intervalo, que vai marcar a passagem para os outros painéis que se seguem. O intervalo terá duração de sensivelmente 1 hora. Exactly. Tem que verificar se o almoço está pronto primeiro, para não ter... Diga?